Boa tarde, lindonas! Quase que não foi, hein? Cliquei aqui, ele deu uma travada e foi. Boa tarde, como vocês estão? Sejam bem-vindas à nossa live de quinta. É sempre um prazer ter vocês por aqui. Hoje na nossa live nós vamos falar sobre a história, como tornar o momento da história muito interessante. Eu separei aqui algumas dicas que vão facilitar esse momento para vocês. E no final da live eu vou disponibilizar um material de apoio para que vocês consigam sempre estar visitando esse material de apoio para ajudar vocês aí na contação de história, na melhora da história de vocês. Eu preparei aqui para nós, para ficar mais fácil, para eu não me perder também, preparei alguns slides que eu já até coloquei aqui o primeiro. Então, o tema da nossa live hoje é como fazer a criança se interessar na história. E eu quero já pedir para vocês aqui comentarem para mim quem tem dificuldades em manter o interesse das crianças na história. Não precisa falar, eu tenho 3 crianças. Não, só dá um joinha para eu saber que você tem essa dificuldade, porque realmente, gente, é uma dificuldade que atrapalha muito, porque eu não sei se acontece com você, mas comigo acontecia muito. Quero que a criança lá, a gente tá contando a história, e uma criança começa a ficar dispersa e ela começa a querer fazer com que as outras crianças também fiquem dispersas. E aí você não consegue continuar a história, tem sempre que ficar falando, fulano, não presta atenção, vamos ficar prestando atenção, não encosta no amiguinho. Isso realmente toma um tempo muito grande e faz com que o momento da história não se torne nem um pouco atrativo para as crianças. Então, pensando nesse problema, partindo desse problema, por eu já ter enfrentado esse problema e também saber que tem muitas lindonas que enfrentam esse problema, esse desafio, no Kids, na hora de contar a história, é que eu preparei essa live. E eu quero começar aqui com uma pergunta muito importante. Para a criança, ela ter interesse na tua história, na tua aula, naquilo que você está falando, é preciso que você primeiro pense: para quem eu dou a minha atenção? Porque a atenção é algo muito valioso. Eu não vou parar o meu tempo e dar atenção a algo que não vai me trazer nada, nenhum resultado, ou que aquilo não está sendo atrativo para mim. Por exemplo, eu não gosto de filmes de terror, de suspense. Então, assim, se aquilo não faz parte de mim, eu não gosto daquilo, obviamente eu não vou me interessar em assistir filmes desse jeito. Eu não vou me interessar em assistir séries desse jeito. Por quê? Porque é algo que eu não gosto, certo? Toda vez que a gente vai se interessar por algo ou que algo chama a nossa atenção, geralmente, presta muita atenção, é algo que você gosta. Pegou isso? A história precisa ser um momento prazeroso que a criança gosta de participar, de estar ali. Então a história não é para ser algo monótono, não é para ser uma linha reta, sabe aquela história que do começo ao fim é muito chato, a pessoa não muda de voz, é chato. Imagina você estar num programa de televisão, vamos supor aí Ana Maria Braga, e do começo ao final do programa da Ana Maria Braga ela falar de um jeito. Você acha que a audiência vai subir ou a audiência vai despencar? É claro que a audiência vai despencar. Por quê? Porque ela está falando de um jeito que não está atraindo a atenção do público. Então, essa é uma chave muito importante para a gente entender. Se a gente quer que as crianças tenham atenção, ouçam o que a gente está falando, é importante que a gente entenda que nós damos a atenção àquilo que nós gostamos, aquilo que dá prazer pra gente. Então, uma chave muito poderosa para você fazer a criança ter interesse na sua história é tornar aquele momento gostoso, prazeroso e atrativo, porque aí sim a criança vai parar e te ouvir, certo? Faz sentido isso pra você? Se faz sentido, deixa aqui um joinha e fala assim, faz sentido sim, tem tudo a ver, tá bom? Comenta aqui, gente, eu quero vocês interagindo comigo, tá? Vou colocar aqui o próximo slide. Vamos lá, vai comentando pra mim. Separei aqui as dicas pra gente começar essa live. Vocês sabem que eu sou muito objetiva, não gosto de ficar fazendo rodeios, isso não é uma coisa que faz parte de mim. E eu percebi que ficou, né, o slide ficou na frente, aí não deu pra vocês verem.
Mas a dica número 1 para que a gente possa ter um momento ali da história prazeroso, atrativo para as crianças, é remover objetos que briguem com a atenção. Por quê? A criança, ela se desfoca muito rápido. Então, o que a gente precisa fazer? Se antes da história teve ali o momento do louvor, guarda os instrumentos musicais, guarda o violão, guarda o pandeirinho, não deixa nada ali disponível, visível para as crianças. Por quê? O que pode acontecer? A criança, ela vai querer se esticar para dedilhar o violão. Se você estiver fazendo uma brincadeira de bexiga e ficou ali as bexigas espalhadas no chão, ficou ali restinhos de bexiga estourada no chão, a criança, ela vai se esticar para querer pegar aquilo para brincar. Qualquer coisa na hora da história vai competir, vai brigar, vai chamar a atenção da criança, tá bom? Então é muito importante. Terminou ali o momento, vai começar a história, guarda esses objetos, tá? Isso pode fazer até um momento de interação com as crianças. Vamos guardar agora os instrumentos musicais? Então, se tá a criança com pandeirinho, outra tá com violão, ó, agora eu quero só as crianças que estão com o pandeirinho na mão, vem aqui pra gente colocar na caixinha musical. E aí eles vêm só os pandeirinhos e colocam na caixinha musical. Então, você faz aquilo, cria aquela rotina para que as crianças consigam entender, ó, acabou esse momento agora, nós vamos começar outro momento. Não deixa nada visível, porque isso atrai a atenção da criança e vai brigar com o que você tá falando ali. Ela não vai querer prestar atenção. E aí é que começa. Fulano, não mexe aí. Deixa o violão quieto. Não, deixa a bexiga aí. Entendeu? É aí que começa. Então, para que você não perca tempo com isso, com esses comandos que atrapalham toda a história, atrapalham todo aquele momento, já guarda todos esses instrumentos, todos esses objetos para que eles não briguem com a atenção, tá? Essa é uma dica muito importante, principalmente para as lindonas que são iniciantes, porque às vezes acham que, eu preciso deixar isso daqui porque eles ficam mais quietinhos. Na verdade, não, eles não vão ficar mais quietinhos. Na verdade, você vai fazer com que eles percam a atenção da história. Então, acabou aquele momento da brincadeira, acabou aquele momento do louvor, guarda o instrumento, guarda os brinquedos, porque acabou aquele momento. Vamos começar agora um outro momento. As crianças, elas precisam dessa rotina. Acabou isso, vamos começar isso. Acabou isso, vamos começar isso, tá? Sempre direcionando a criança para que ela não fique perdida ali, não saiba o que fazer. Isso ajuda bastante até no comportamento da criança. Dica número 2. Vamos lá. Crie um ambiente. Você ali não vai começar a história de supetão. A história de hoje é sobre a criação do mundo. A história de hoje é sobre Davi e Golias. Não! Crie um ambiente. Prepare as crianças para receber a história. Aqui eu separei 2 rimas, que é assim: atenção, concentração. Vai começar a ministração. E aí todo mundo fica quietinho. Vou fazer de novo, hein? Atenção, concentração. Vai começar a ministração. E aí todo mundo já fica quietinho. Ou se você quiser, você pode até fazer eles de pé e fazer outro gestinho. É que eu acho a palma mais fácil. E é legal porque elas conseguem fazer juntas no mesmo compassinho, tá bom? Então essa é uma ideia para você começar esse momento da história de uma forma muito diferente, tá? As meninas estão falando que adorou. É muito legal usar essas riminhas, principalmente pra turma que tem crianças menores, de até 6, até 8 anos. As rimas funcionam muito bem para preparar a criança para o momento que vem a seguir. Outra rima é o soldadinho sentido. Como que funciona? Você pode deixar as crianças em pé ou sentada, eu prefiro em pé, tá? Porque aí o que eles têm que fazer? No sentido, eles têm que fazer aquela posição de sentido do soldado. Então você vai falar assim, soldadinhos, e aí eles respondem, sentido. Sentados, aí eles sentam. Aí eles respondem, pronto. Ouvidinho, aí eles respondem, ouvindo. Então essa da rima do soldadinho, eles vão respondendo. Porque o soldado não é assim, ele dá um comando e os soldados respondem. Então eu vou fazer de novo. Eu vou tentar ficar de pé para que vocês consigam visualizar. Porque eu sou uma pessoa assim que... Eu sou uma pessoa visual, sabe? Então eu tenho que mostrar. Ó, vamos lá. A professora fala, soldadinhos e as crianças, sentido. Sentados, a professora fala, a criança senta. Pronto.
A professora, ouvidinho, e as crianças respondem, ouvindo, tá? Então é uma rima de troca. Então é muito legal, por quê? Porque a gente prende a atenção da criança. Ela quer participar daquele momento, é um momento envolvente, a professora fala e eu respondo. Eu preciso prestar atenção para eu fazer os comandos corretos aqui e responder a professora de uma forma correta. É uma forma de você criar esse ambiente para fazer a transição do momento anterior para a história, que é um momento mais tranquilo, mais calmos, tá bom? E tem também as canções. E tem uma canção que é assim, ó. Chegou a hora da história, oh glória, preste atenção, eu vou contar uma história. E aí você pode repetir várias vezes até as crianças se acalmarem. A música, essa música que é mais calminha, eu indico para as crianças menores, tá? Mas essa questão das rimas, as crianças maiores gostam bastante. Soldadinho Sentido funciona até com classe de juniores, porque eu já fiz e eles gostam bastante também. Vou beber uma água, porque eu tô com a garganta seca, tempo mudou e eu sofro de sinusite. Então o tempo muda, acabou minha voz, minha garganta já começa a coçar. Tô lendo aqui os comentários de vocês. Muita gente falando legal as rimas, legal a música, bacana. Eu fico muito feliz que vocês estejam gostando. Então é muito importante a gente criar o ambiente para fazer essa transição, para ficar mais fácil para a criança, de sair de um ambiente, né, de um momento ali e entrar para outro momento. A próxima dica que eu separei é comece a história ativando a curiosidade e descoberta. Quem já fez pedagogia ou quem trabalha em escolas sabe que as crianças aprendem, exploram o mundo através da curiosidade. É assim que elas descobrem muitas coisas. Então a gente pode ativar esse gatilho aí da curiosidade na história, para começar a nossa história. Então a gente pode separar ali um objeto que tem a ver com a história. E aí, esse objeto que tem a ver, a gente esconde na sala. Aí a gente vai falar sobre Davi e Golias. A gente esconde na sala uma pedrinha, bem pequenininha mesmo, esconde na sala. Eu tenho certeza que vai ser bem difícil deles encontrarem. Esconde na sala. Aí você fala assim, olha só, soldadinhos, preste muita atenção. Aqui na nossa sala tem um objeto escondido e você tem uma missão de encontrar esse objeto escondido. Porque esse objeto escondido vai descobrir a história de hoje. Ai, aí você dá um tempo, ou você separa eles por turma, né? Agora eu vou dar 2 minutinhos pra turma 1 aqui, separa ali 3, 5 crianças, eles procuram na sala. Não encontrou. A turma 2 agora, 3, 5 crianças vão e procuram. Se você tiver uma turma muito grande, é legal que você divida, porque imagina, a sala ali, as crianças todas procurando, elas podem acabar se machucando. Então é legal que você divida as turmas, ou que, se você tiver ali auxiliares, que esses auxiliares fiquem responsáveis, ajudando aquelas crianças a encontrarem esse objeto escondido para que elas não acabem se machucando ali naquele momento. Então essa é uma sugestão para você iniciar essa história, para ativar esse gatilho aí da curiosidade, da descoberta. Encontrou a pedrinha, vamos todo mundo sentar e pensar na história da Bíblia que tem uma pedrinha? Ou na história da Bíblia que tem pedrinhas? Por quê? Por que eu tô falando pedrinhas? Porque é um objeto muito incomum de você trazer para a aula. E isso vai ativar na criança o quê? A curiosidade de que história é essa que tem pedrinha. E veja que é uma história muito conhecida. Mas a gente ativou o gatilho da curiosidade com as crianças e provavelmente elas vão ficar interessadas em ouvir aquela história, certo? Tem também outras formas de a gente ativar essa curiosidade. Eu separei aqui para vocês, um envelope surpresa, que inclusive é um dos materiais que vão estar disponíveis lá no PEC, a nossa plataforma que vai ser lançada na próxima quinta-feira. Gente, estou contando os dias para que a próxima quinta chegue logo. Então esse aqui é o material do Descubra Qual é a História. Então para você descobrir a história, a criança descobrir.
No caso aqui atrás, eu coloquei vários cardzinhos que vão ajudar a criança a descobrir qualquer história. Vamos tentar descobrir? Vamos lá? Eu vou apresentar aqui para vocês e vocês vão respondendo aí nos comentários, certo? Vamos lá! O personagem dessa história, vai ficar, talvez fique do lado contrário, porque eu estou fazendo a live na câmera frontal, então provavelmente a imagem tá do lado contrário para vocês, tá? Então vamos lá. Seu nome começa com a letra D. Pensa aí, qual é o personagem da Bíblia que tem a letra D? Deixa nos comentários, eu quero só ver quem vai acertar de primeira. Personagem da Bíblia que começa com a letra D. Próximo, posso ir pro próximo? Esse personagem era muito amigo de Deus. Ai, será que é Davi? Será que é Daniel? Tá bem dividido aí, Davi, Daniel. Vamos lá! Essa aqui vocês vão matar agora, porque eu tenho certeza que vocês vão saber. Olha lá. Gostava muito de orar. Quem gostava muito de orar? E aí? Será que é Davi? Será que é Daniel? Pensa aí. O último card, hein? Vamos ver. Ele dormiu com bichos. Agora fica muito fácil. Quero saber. Vocês sabem quem é esse personagem da Bíblia? Sim, é Daniel! Muito bem! Vamos conhecer a história de Daniel? E aí você conta ali a história de Daniel. Vocês perceberam que quando eu apresentei esse recurso, vocês viram a minha empolgação de mostrar? Por quê? Porque a nossa empolgação, ela contagia as crianças. A forma como a gente faz esse momento contagia as crianças. Então, imagina só se eu pegasse... Vamos descobrir a história de hoje? Então, o personagem começa com a letra D. Olha a diferença. Ele era muito amigo de Deus. Ele gostava muito de orar. E ele dormiu com bichos. Vocês sabem qual é esse personagem? Vocês percebem como muda? Vocês percebem que quando eu falo dessa forma, vocês talvez não tenham nem vontade de comentar aqui. Por quê? Não é prazeroso, não é gostoso, ela não está empolgada para falar. Por que eu vou falar? Por que eu vou responder? Então, toda vez que isso é independente do momento da história, independente do momento que for da aula, você precisa contagiar as crianças com a sua empolgação, tá? Não tem outra alternativa. Precisa ser alegre, espontânea, divertida com as crianças, porque isso atrai a atenção delas, tá? Isso cativa muito as crianças. Elas se sentem amadas, queridas, porque o ambiente fica mais legal. Então essa daqui é uma das formas também de você ativar esse gatilho da curiosidade, da descoberta com as crianças. E sempre utilizando a entonação de voz, que inclusive faz parte aqui de uma das dicas que eu vou compartilhar com vocês. Então a terceira dica aqui é começar a história ativando a curiosidade. Tem também a caixa surpresa, que se você faz parte do Ministério Infantil há pelo menos mais aí de um ano, provavelmente você já sabe o que é uma caixa surpresa. Essa daqui é uma bem antiga, eu tenho ela há muito tempo. E tem menino, menina, e é uma curiosidade mesmo, né? Pra ativar a curiosidade. Aqui no meio, ela é assim aberta. E aí dentro você coloca um objeto. Nesse caso aqui, eu coloquei um objeto que tem a ver com o que eu quero compartilhar com as crianças. O quê? Um Benjamin? Eu não sei como vocês chamam ou na cidade de vocês, mas aqui a gente chama de Benjamin isso aqui, tá? Um Benjamin. O que, tia? O que você quer ensinar com isso, tia? Com Benjamin? Com isso daqui, a gente pode começar a história sobre estar conectado em Deus. Porque percebam que aqui, nesse caso, eu tô usando um T e ele tem 3 entradinhas. Como é que a gente faz para se conectar com Deus? Oração, leitura, jejum. Tá vendo só? Então, utilizando um recurso,
eu consigo atrair a curiosidade das crianças e fazer essa descoberta junto com elas. Como que isso daqui pode me ajudar a comunicar a verdade do Evangelho? Entende? Então, é uma forma também de vocês utilizarem aí a caixa surpresa, certo? Vamos então para a nossa dica número 4. A nossa dica número 4 é muito importante. É você ser maleável na contação de história. É aquilo que eu já falei no começo e vou dar mais uma pincelada para vocês. A contação de história, ela não tem que ser assim, uma linha reta. Aliás, nenhuma história é assim reta. Tem pontos altos e baixos, tem ápices, tem momentos que são mais emocionantes, outros que não são tantos, outros momentos que dão medo, outros momentos que são eufóricos. Então, a gente precisa ser maleável na nossa contação de história. Como que eu faço isso, Stephanie? Treinando. Eu respondi uma caixinha e realmente falei sobre isso. Não tem como você contar a história para as crianças sem treinar. É um treino. Eu preciso olhar no espelho, eu preciso começar a pensar nas minhas expressões faciais, na minha entonação de voz, que o medo ele vai saindo, tá? O que você não pode jamais deixar de ter é o temor pela palavra de Deus e sempre falar aquilo que o Espírito Santo coloca o ministro no seu coração. Que você não precisa ter medo. Por quê? Deus está com você. E Ele vai te ajudar em todos os momentos, já está te ajudando. Se você está aqui nessa live é porque Ele está te conduzindo para assistir essa live, porque Ele sabe que você precisa disso, certo? Então seja maleável. Confia, pega na mão de Deus e fala assim, Senhor, me ajuda, aumenta a minha voz, diminui minha voz, me ajuda nesse momento. Porque o Espírito Santo, Deus está ali com você para te ajudar nesse momento tão importante. E eu coloquei ali 2 exemplos que se vocês me acompanham, sabem que eu gosto muito da história de Davi e Golias, então eu sempre trago essa história porque é uma história conhecida e eu gosto de trazer isso porque para mostrar para vocês que apesar das histórias serem conhecidas, elas podem se tornar histórias atrativas para as crianças mesmo sendo tão conhecidas. Então o que é ser maleável? É você adaptar a sua voz, a sua expressão facial, a sua expressão corporal com aquilo que você está querendo transmitir, com aquilo que a história está querendo transmitir. Nesse caso aqui eu peguei 2 exemplos, Davi, ele era só um menino bem pequenininho. Eu podia muito bem contar a história assim. Davi, ele era um menino pequenininho, mas eu posso mudar isso e ser maleável. Como? Aumentando essa intensidade na hora de falar. Como? Davi, ele era só um menino bem pequenininho. Tá vendo só como muda a forma de falar? E o gigante? O gigante ele era bem grande, né? Não, o gigante ele era bem grande. Tá vendo só como a gente mostra com a nossa entonação de voz, com a nossa expressão corporal, a emoção que aquela história está transmitindo? É exatamente isso que vai atrair a criança. É exatamente isso que vai fazer com que a criança escute o que você tem a dizer, tá? A gente sabe que o Espírito Santo, ele age da maneira dele. Nós precisamos entender que nós somos instrumentos. E como instrumento de Deus, a gente tem que tocar da melhor maneira para que a palavra de Deus soe e chegue até os corações. Você é um instrumento. Então deixa o Espírito Santo te usar, seja maleável, sabe? Abre a sua voz mesmo, deixa fluir essa emoção, porque a Bíblia, ela é um livro tão rico, tão poderoso e tão transformador. E você não precisa ter medo, porque tudo que está ali, se você falar assim, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha, não precisa. Porque o que você está fazendo ali é sendo um instrumento para que a palavra de Deus chegue até o coração das crianças. Então essa dica é muito importante, seja maleável. Como que eu faço isso? Treinando. Quando você for ler a história, não leia mais, pausando. Eu não consigo. Eu já sou assim de natureza. Eu vou lendo a história da Bíblia e eu já vou criando cenários na minha cabeça, sabe? Eu falo, meu Deus! E eu vou lendo. Eu não sei se vocês são assim, mas eu sou assim. Se você não é assim, comece a pensar. Como será que foi aquele momento? Como será que Jabes orou? Porque vocês sabem que a história de Jabes, acho que são 2 versículos só na Bíblia, a oração de Jabes. E eu falo, meu Deus, essa oração, que não durou nem 1 minuto, transformou a vida dele. Como ele orou? Como é que foi aquele momento? E a gente, pensando nisso, a gente consegue trazer aquela emoção daquela história para nossa entonação de voz, para nossa expressão corporal. Dica número 5 e a última dica, a penúltima dica,
é que a gente precisa entender que quando a gente vai contar histórias para as crianças, as histórias, elas precisam conectar, ter uma conexão. Porque muitas vezes a gente conta história, mas a gente sempre conta a história no passado. A gente esquece de mostrar para as crianças que a mesma história, o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. E o Deus de ontem que abriu o Mar Vermelho é o Deus que hoje pode abrir a porta de emprego para o papai. Então a gente precisa o quê? Conectar a história do passado com o hoje. Como é que a gente faz isso? Trazendo a aplicação. A gente nunca vai contar uma história por contar. E aí que muda muita coisa, porque a gente não tá ali só para entreter as crianças, só para fazer uma contação de história excelente. A gente está ali para aplicar a palavra de Deus no coração dessas crianças, fazerem elas entenderem e terem relacionamento com Deus. Fazer elas entenderem que o Deus que operou com essas histórias que a gente conta é o mesmo Deus que opera hoje. A gente precisa parar de ficar pensando muito no passado ou no futuro. A gente precisa pensar no hoje. O que aquela história pode ensinar a criança hoje? O que a história do Mar Vermelho que se abriu, o que eu posso usar para aplicar hoje? Porque a gente precisa transformar a vida dessas crianças. A história é como se fosse uma ministração no culto, né? A pregação do culto dos adultos. É o momento da história ali, no momento que a gente está com as crianças, é a nossa ministração. Então a gente precisa sempre conectar essa história do passado da Bíblia, trazendo uma aplicação para que a criança possa colocar aquilo em prática no dia de hoje. Sempre pensando nisso. O que eu posso aplicar na vida da criança hoje com essa história que eu vou contar, com essa aula que eu vou ministrar, sempre pensando nisso. Não é só uma história, não é só decorar a história, não é só pegar a história e ler, não é isso. Eu preciso trazer a emoção daquela história e afirmar para aquelas crianças que o mesmo Deus que operou daquele jeito é poderoso para operar ainda assim hoje. A gente precisa ativar essa fé, essa unção, essa ousadia no coração das crianças. Dica número 6, e agora é a última dica, que é variar a apresentação dos recursos. A gente sabe que os recursos visuais, eles são muito importantes, porque eles ajudam a gente a ministrar a palavra para as crianças e fazer com que as crianças entendam aquilo que a gente está falando. Além, é claro, de atrair a atenção da criança. Então, o recurso visual é muito importante. Agora, imagine se todo domingo, todo o culto que eu estiver ali com as crianças, eu sempre levar a caixa surpresa. É legal? É legal. Mas se eu levar todo domingo, o que vai acontecer? Responda aí pra mim. O que vai acontecer se todo domingo eu levar a caixa surpresa? A criança vai perder o interesse, porque deixou de ser gostoso, deixou de ser prazeroso. Lembra do começo que eu falei pra vocês? A gente dá a nossa atenção àquilo que é prazeroso, àquilo que é gostoso pra gente. Então, deixou de ser gostoso, deixou de ser prazeroso, eu não vou dar mais a minha atenção. Simples assim, tá? Eles vão enjoar isso mesmo, tá? E eles não vão nem querer prestar atenção, por quê? Não é mais legal. Não tá mais chamando a minha atenção. Não é mais envolvente para mim. Então é muito importante a gente variar a apresentação dos recursos, variar as formas, os métodos que a gente utiliza na história, na aula. Porque daí sim, a gente vai garantir a atenção da criança. Porque, opa, tá prazeroso, opa, tá envolvente, isso merece a minha atenção. Isso merece com que eu fique aqui sentadinha, ouvindo a professora, ouvindo aqui a líder, ouvindo aqui a pastora, tá? Exatamente, até como adulto é assim. Imagina se todo domingo você for ali assistir o culto e é sempre a mesma coisa, sempre o mesmo louvor. Quem nunca passou por isso? Eu já passei por isso. De na igreja falar, cara, é o mesmo louvor de domingo passado, domingo retrasado. Não tem outro louvor, porque enjoa. Apesar, tudo bem, é um momento de adoração, mas enjoa. Deixa de ser legal, sabe? Então, é importante a gente variar a apresentação de recursos. Eu trouxe aqui a história, né, a caixa surpresa, trouxe um envelope para te ajudar a descobrir a história. E eu separei aqui também alguns recursos para mostrar para vocês. Todos os recursos que eu estou mostrando aqui nessa live vão estar dentro da nossa plataforma do PEC. Se você quer saber mais sobre o PEC, continua por aqui, porque no final, tá quase chegando aqui no final, eu vou contar algo maravilhoso para vocês não perderem umas coisas importantes, tá? Então eu trouxe aqui
essa coroa que tem o planeta. E aí ela é de colocar na cabecinha assim. E ela é pra contar, essa coroa que tem lá no pack, ela é pra contar sobre a criação do mundo. Mas será que essa coroa aqui eu posso utilizar pra contar outra história? Pensa aí, será que eu consigo utilizar esse recurso aqui pra contar outra história ou pra falar outra coisa? Consigo sim ou não? E se eu consigo, qual a história que eu posso trazer com isso daqui? Comentem aí pra mim enquanto eu vou aqui conversando com vocês. Esse recurso, ele está disponível acho que no primeiro módulo do PEC, o maior pintor do mundo, isso sobre criação. Mas nesse caso aqui, eu trouxe ele para mostrar para vocês que apesar de a gente poder ensinar sobre a criação do mundo, tem algo muito mais, tem algo poderosíssimo que a gente pode ensinar para as crianças, que é o quê? A alma delas vale mais do que o mundo inteiro. Lembra da história que Jesus contou sobre o pastor de ovelhas? Que ele deixou as 99 e foi atrás de uma. E às vezes a gente pensa assim, poxa, mas tinha 99 e precisava ir atrás de uma? Sim, precisava. Sabe por quê? Porque você vale muito, vale mais do que o mundo inteiro. Então assim, missões, isso. E eu trouxe aqui para falar para vocês, ensinar vocês que vocês são importantes. Porque vocês valem mais que o mundo inteiro. Jesus, o próprio Deus, desceu na terra, se fez homem e ele morreu na cruz para que você pudesse ser livre. Sabe por quê? Porque você vale muito. Você vale cada gota do sangue de Jesus. Você vale mais que o mundo todo. Percebam como o mesmo recurso. Eu utilizei o mesmo recurso, mas eu estou contando outra história. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente fica tão preocupada em fazer recursos para um monte de coisa e que a gente esquece de adaptar os recursos que a gente tem, de adaptar aquilo que está palpável pra gente agora. E aí a gente fica, ai, poxa, eu queria tanto contar essa história, mas eu não tenho um recurso adequado. Ai, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Você tem sim. É só você olhar com outros olhos. João 3,16. Tô amando aqui vocês falando. É isso mesmo, é isso que é pensar, tá vendo? Eu tenho um recurso, o que eu posso ensinar com esse recurso? Maravilhoso! Eu separei aqui pra vocês também outro recurso que também está disponível no módulo 1 do PEC, que é sobre oração. Eu podia muito bem trazer um recurso de uma mãozinha orando, enfim, outros recursos, mas eu trouxe aqui um recurso que ele é um boliche. E ele tem outros, ó, tem tudo isso aqui, mas eu vou mostrar só um pra vocês. Tem aqui a mãozinha orando. E como que faz pra gente contar pras crianças? As crianças pegam uma bolinha, que é a bolinha da oração, e elas derrubam um boliche. Quando elas derrubam um boliche, aí é que as crianças participam desse momento da história e elas mostram o que tem atrás do boliche. Ó, então a criança bateu aqui com a bolinha, caiu. Você pega o recurso e mostra. Olha só, quando a gente ora, todo medo sai, todo medo desaparece. Se você tem medo, você pode orar. Porque Deus é poderoso, Deus é maior do que todo medo que você sente. Ele sempre está com você, não precisa ter medo. Percebam que, de uma forma muito mais interativa e envolvente, eu estou falando uma verdade bíblica poderosa para as crianças. Que a oração tem poder de derrotar o medo, de derrubar o medo, de acabar com o medo. É isso que é variar a apresentação dos recursos. Eu não preciso sempre ir lá com o recurso, mostrar para as crianças e contar a história. Eu posso trazer um recurso que a criança jogue, como nesse caso aqui é o boliche. Eu posso trazer um recurso que seja um dado. Eu posso variar essas formas de apresentar um recurso, porque isso atrai a atenção das crianças. E quando é envolvente, é gostoso, a criança fica ali prestando atenção, querendo ouvir, querendo saber mais, querendo participar dessa história, porque é algo envolvente para ela. E isso faz toda a diferença, tá, galera? Deixa eu tirar aqui agora para conversar mais com vocês. Gostaram da nossa live? Eu tô com a garganta seca. Agora, eu tenho algo especial para falar para vocês, principalmente para quem quer fazer parte do PEC,
que é a nossa plataforma de roteiros com recursos imprimíveis, todos esses recursos que vocês vêm eu mostrando, montando aqui com vocês, fazendo aí os nossos stories de recursos visuais, todos esses materiais que eu venho mostrando para vocês, eles estarão disponíveis lá na plataforma do PEC, que é um sonho que Deus gerou no meu coração há um pouco de tempo, né? Acho que mais de um ano. E agora é que Deus nos possibilitou essa oportunidade de colocar esse sonho em prática. Porque tudo tem um tempo certo, um tempo correto. A gente precisa respeitar e obedecer os tempos que o Senhor estabelece para as nossas vidas. E é com muita alegria que eu quero comunicar a vocês, lindonas, que querem fazer parte da primeira turma do PEC, que estão abertos o nosso grupo no WhatsApp. Presta atenção agora, hein? Estão abertos os nossos grupos do WhatsApp para quem quer se tornar aluna da primeira turma do PEC. Por quê? As vagas para o PEC elas vão ser abertas na próxima quinta-feira. Só que presta atenção, só vai entrar com um valor promocional no PEC quem estiver dentro do grupo do WhatsApp. Então, lindona, se você quer fazer parte do PEC, quer ter acesso a esses roteiros com recursos imprimíveis, com as nossas pré-aulas, porque eu vou instalar conversando com vocês, vai ter lives ao vivo. Ai, que redundância, né? Vai ter encontros ao vivo. Nós vamos ter um perfil fechado aqui no Instagram apenas para as alunas lindonas, tá? Então, assim, vai ser uma troca de experiência muito bacana, porque eu vou estar muito mais próxima de vocês. Aqui vocês sabem que agora a gente chegou a 70 mil pessoas, e isso é maravilhoso. Mas dentro do nosso perfil fechado do PEC, a gente vai ter uma conversa muito mais diferente, né? Uma troca muito mais diferente do que a gente tem aqui do Instagram normal, da conta do Instagram normal. Então, lindonas, está aberto o nosso grupo. Tem o link aqui na nossa bio. Se você vai assistir essa live no YouTube, tem um link também aqui abaixo no YouTube para você fazer parte do grupo do WhatsApp. Lembrando que o valor promocional para a primeira turma do PEC só vai estar disponível dentro do grupo do WhatsApp, tá? Quando eu colocar aqui no Instagram, entrem no grupo do WhatsApp. Por quê? Porque é só lá que vai acontecer o valor promocional, tá bom? O valor do curso normal, sem valor promocional, é R$ 147. Vocês têm acesso ao curso, ao PEC, durante um ano. 365 dias. Lembrando que lá dentro do PEC tem material, muito material que dá para você usar o ano todo, tá bom? Então, assim, o valor custa 147, mas no WhatsApp é o valor promocional, tá bom? Tem o link aqui na bio do Instagram, vocês podem clicar, depois que acabar essa live pode clicar, pesquisar o nosso Instagram, e aí vocês clicam lá para poder fazer parte do nosso grupo, tá bom? Esse era um recado super importante, fica ligada, por quê? Porque o material de apoio dessa live vai estar disponível no nosso grupo do WhatsApp das primeiras alunas aí do PEC, que querem ser as primeiras alunas do PEC, tá bom? Então tem material disponível pra vocês, material de apoio dessa live maravilhosa, tá bom? Ó, beijo, lindonas, que eu falei que ia ser rapidinho, e já são 4h40, então a nossa live hoje foi bem forte o que eu falei aqui, né, porque demorou um tempão. Eu espero vocês dentro do grupo do WhatsApp, quem quer se tornar as primeiras alunas do PEC, tá bom? Tchau, gente, tenha uma boa quinta. Isso aí, Decore e Ateliê Criativo já entrou, isso mesmo. Entra lá no perfil e já entra no grupo do WhatsApp, tá bom? Tchau, lindonas, Deus abençoe vocês.